Tudo. Agora a salvação. Agora a gente vai passando hoje. E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Vamos lá então trocar mais uma ideia aqui, passar um pouquinho para vocês sobre esse processo de recuperação meu, né? Processo de reabilitação pós-cirúrgico. Vocês viram no último vídeo que a gente fez a minha dinamometria, né? Para identificar os níveis de força e desequilíbrio muscular que ainda existem nos grupos musculares de cada perna, para que a gente pudesse entender para que caminho a gente ia prosseguir nesse momento, se a gente já podia acelerar um pouco o processo ou se a gente precisava atrasar um pouquinho. Isso, as avaliações vão trazendo para a gente essas informações, né? Então, como vocês viram na avaliação, eu tive um resultado bem legal, bem satisfatório, né, nesse processo de avaliação. Os níveis de força principalmente de quadríceps estavam evoluindo muito bem, né? Os níveis adutor, abdutor, glúteo estavam encaixando tudo bonitinho, né? Com relação à força e equilíbrio muscular. A gente ainda só tinha um déficit grande, consideravelmente grande, na posterior, né? Do lado direito, que é principalmente o lugar onde foi tirado o enxerto. Então, assim, super natural. Nada fora daquilo que a gente já vinha esperando, né? E aí a gente começa a encaminhar para um outro processo de trabalho, né? Então, por exemplo, assim, ó, vocês vão Obrigado. começar a ver aqui agora, eu fazendo as execuções dos Volta exercícios pro de volante e volta posterior, ao bumbum. principalmente, né? A Controla. Débora ali cobrando em 2, cima, vai, fecha e a o gente olho. 1, começa mais especificamente pegar em cima dessa posterior para puxar ela, ativar a musculatura, diminuir o desequilíbrio muscular e a gente poder ativar da melhor forma possível. Porque a partir do terceiro mês eu já podia começar a correr, né? Então essas ativações eram muito importantes para que eu conseguisse sustentar a corrida, sustentar uma marcha sem mancar, né? Para que esse processo viesse ocorrendo da melhor forma possível. Então vocês estão vendo aqui eu estou puxando. Cada exercíciozinho desse, a Débora gosta de trabalhar com os blocos. Meu Deus do céu, cara. Que negócio horripilante. Pode perguntar para qualquer um que trabalha com a Débora, cara. Trabalhar com os blocos, principalmente falando em posterior, você tá maluco, cara. Não é de Deus. O negócio é meio absurdo, cara. Então, assim, puxa mesmo. Nesse processo, eu também ganhei liberação dela para que eu começasse a treinar, fazer alguns treinos, para começar os treinos de força, né? Ainda não fazer especificamente treinos de força, mas eu ia começar a executar alguns padrões de movimento e algumas execuções de exercício de força, para que eu não ficasse só naquelas 2 vezes por semana, né? Então, eu trabalhava 2 vezes por semana com a Débora e nos outros dias eu ia tentando intercalar. Então, vocês estão vendo, ó, fiz os aquecimentos e fui para agachamento, fazendo ali com 15 quilos cada lado. Eu fazia antes com 30 quilos cada lado, né? Antes da cirurgia. Então, começando uma progressão bem tranquila. E aí a gente entra na corrida. Começa a ter essa evolução, começa a ter essa melhora. Você vê que a Débora ela já começa a me colocar já num primeiro exercício que foi um suicídio, que foi literalmente, não foi quase suicídio, foi quase um homicídio, né? Porque ela quase me matou nesse dia. Meu irmão, como faz diferença passar tanto tempo sem correr, cara? Nossa, tá maluco. É absurdo. É um negócio assim, de verdade, complicado, cara. E quase morri. Mas é isso aí, ó lá, ó lá. Ó o estado do caboclo. Aqui está o corpo dele. Pós-LCA. Como vivem? Tô feliz, mas tô morrendo. O que comem? Tá feliz, Dani? Tô, pra caralho. Valeu, velho. Tamo junto, Vadinho. Na sofrência, Quando eu ó. tava sentindo falta disso. Viu? Você Mas é voltou a parada deitando, ó, que no traz suicídio alegria, já. né, cara? Pode estar morrendo ali, pode estar difícil, mas é o que vai começa a te trazer essa alegria de você estar voltando, você tá começando a correr já de novo, no pós-cirúrgico, correndo bem, correndo tranquilo já, com uma certa confiança, isso faz muita diferença, né? Aqui eu já entro de novo nas execuções com a Débora, no trabalho já. Então a gente tem, né, fazendo as execuções de mobilidade primeiro, de quadril, e aí já entrando nas ativações de posterior, né, já entra no bloco de posterior de novo. E meu irmão, esses negócios são complicados, cara. Principalmente para quem fez a cirurgia e tira o enxerto da posterior, né, cara, é muito complicado. Esse exercício foi bem difícil, agora que vocês estão vendo, foi bem difícil executar. Na primeira vez eu tive um percalcinho considerável, tivemos que dar uma segurada, e aí depois a gente foi progredindo de novo, né? Mas ó, estamos ativando com elástico, e aí vai fazendo umas ativações diferentes, que é para que não é necessariamente um trabalho de força, né? Mas para que a gente ativasse a musculatura de novo, ela fique inativa, né? Pelo tempo parado que a gente tem que esperar a cicatrização do tecido muscular, a musculatura ela é inativa. Então, todo esse processo de trabalho que a gente vem fazendo, né, é um trabalho especificamente de ativação muscular
para que a partir disso eu conseguisse de novo colocar força, né? E a gente começa também com os trabalhos unilaterais, ó. Então a gente já tem um afundo, né? Fazendo uma subida no caixote, controlando a subida e a descida, né? Para que a gente começasse já a ter estabilidade de joelho também, né? E essa musculatura fosse começando a ativar isso para que a gente pudesse ter essa estabilidade. E aí vai judiando, ó, os exercícios de posterior, o negócio é osso, cara. Tô pensando que é mole? Né, não, cara, o bagulho é difícil. É complicado, dói esse tipo de exercício. É aquela dor muscular, né? Não é aquela dor de joelho. Joelho, acho que foram raras as vezes que eu senti dor. Se eu falar alguma vez que eu senti dor, não vou nem saber te dizer ao certo. Mas puxa, assim, é complicado. O negócio, muscularmente falando, é bem dolorido. Os treinos, eles ficam bem doloridos depois, né? Por conta da força que a gente tá colocando. Principalmente falando no trabalho da Débora, né? Talvez você faça uma fisioterapia mais tranquila, você não vai ter todo esse sentimento. Mas como a gente tá aqui na lenha, cara, a Débora senta a lenha de verdade, velho, e o negócio vai doer. Então a gente já vai para as ações específicas, né? É, pensando no esporte, você já vai vendo, ó, tá fazendo um afundo na ponta do pé ali, cara, isso são exercícios que às vezes você olha, você fala, nem é muito, ó, o jeito que sai andando ali, ó. Fica ativado, ó, na ponta do pé de trás ali, fazendo ação para frente, cara. O negócio leva o músculo numa estafa assim que vocês não têm ideia. É bem puxado mesmo. O negócio é bem complicado, mas é isso aí, cara. É o que a gente tem falado, quer voltar e quer voltar bem, tem que passar pelo processo, né? Tem que passar por tudo isso, ó. Ativando o posterior, Ô, falta 20, vai. acertando a marcha, né? Pra parar de mancar. Então a Débora tava colocando no metrônomo para que eu pudesse pegar pelo tempo das batidas, né? E conseguisse acertar a marcha, né? Então já fazendo uma ativação como se fosse um aviãozinho, né? Ativa bastante o posterior. E aí a gente vai caminhando, cara. É dose. Ó, aí já começa mais. A gente começou a ter mais execuções dentro de campo também, né? Então fazendo um skipping lateral e fazendo uma ação de aceleração e frenagem lá na frente. A gente começa a ter algumas execuções já diferentes. Isso a gente está falando de transição do terceiro, quarto para o quinto mês, né? Terminando o terceiro mês, fazendo o quarto e o quinto. Então eu já começo a ter uma corridinha, eu começo a conseguir, dentro dos meus treinos, poder trabalhar mais cardio. Então eu faço algumas execuções ali com ação de aceleração e frenagem, que vocês estão vendo, né? Que ela tinha pedido para mim. E aí eu começo a conseguir trabalhar o meu cardio também, para que quando eu voltasse para a transição, para o trabalho de transição, eu não sofresse tanto também, né? Isso ajuda muito, ó. Mas isso aí é Isso, ó. Estamos no meio do cardio agora. mortinho. Mais importante, agora que eu tô liberado a correr, eu posso trabalhar com um pouco mais de intensidade, né, na minha rotina. Isso vai me ajudar muito na questão cardiorrespiratória, que tá horrível 5 meses parado. Para que o momento que eu volte a treinar lá na frente, eu não sofra tanto, eu possa cuidar de outras coisas especificamente e não preciso cuidar em manter vivo respirando. Vambora, que mais um pouquinho. E aí segue o trabalho, né? A ideia é preparar o máximo possível. E cada etapa a gente tem que puxar ao máximo, né? Porque a próxima etapa, teoricamente, vai ser mais difícil. Então, quanto mais você se preparar nesse processo que você está no momento, vai ser decisivo para que você chegue na próxima etapa, trabalhando de uma forma melhor, né? Isso faz uma diferença considerável. Então, é o que a gente fala, ó. Já fazendo agachamento com mais peso, já estava começando a entrar trabalho de força aqui, já quase no quinto mês já, né? Quase fechando o processo. Execução específica de ativação de quadríceps, começando a trabalhar superior também para que eu também não virasse uma bola, porque senão, né, engorda com a beleza. Então eu comecei a treinar superior também nessa época, fazendo as ativações, e é essa a ideia, assim, é o que eu venho falando para vocês, é se preparar o máximo possível, porque quando a gente chega na transição, que faz essa caminhada, né, da fisioterapia para os treinos, cara, faz uma diferença absurda você estar levemente bem condicionado, né? Então isso vai fazer uma diferença considerável. Ó, aí a gente já entra para algumas execuções. Isso daí eu estava treinando pelo que a Débora tinha me liberado, tentando colocar um pouquinho mais de intensidade na corrida e na frenagem, né? Para que o joelho fosse começando a sustentar um pouquinho mais. A Débora liberou uma chapadinha de leve na bola no quinto mês. Até para dar uma gracinha, né? Para o negócio não ficar tão chato. Aí eu comecei a fazer esse tapinha, esse passe, né? Na parede ali. Então vai nessa linha, ó, mas você vê que a intensidade ela começa a mudar, né? A velocidade da corrida, a frenagem, quanto mais rápido você tá, mais forte é a frenagem, né? Então a gente começa a ajustar nesses pontos. Aqui mais um trabalho com a Débora.
fazendo as execuções, cara, esse exercício da bola, meu irmão, vocês não têm ideia, cara. Odeio esse exercício. E assim a gente vai, né, cara, trabalhando no agachamento, trabalhando força. Então a gente vai caminhando, ó. Nesse trabalho com a Débora já começando a saltar agora, né? Fazendo a corrida de ajuste de marcha e começando as execuções de salto. Aqui a gente já estava entrando no quinto mês e aí a gente começa a fazer as execuções de salto, né? Para preparar para as avaliações que que a gente vai fazer no quinto mês, que são as avaliações aí de dinamometria de novo e entra uma avaliação de salto. Então já começa essa preparação para que chegasse nesse caminho, né? Muito trabalho unilateral já para que a gente ajuste muito a estabilidade, né, da articulação, né, ativando o tornozelo lá embaixo, ajudando na estabilidade, musculatura ao redor do joelho, ativando bem para que dê estabilidade para a articulação do joelho, né, e sustente bem. Então são algumas movimentações específicas, ó, que a gente vai fazendo na fisioterapia principalmente, para que nosso retorno seja o melhor possível, né? Cara, esse tipo de coisa cansava muito, cara. Meu Deus do céu, parece que não, mas eu tive acho que foi nesse treino eu tive câimbra de glúteo. Meu irmão acabou comigo, cara. Aí esse foi um dos últimos treinos antes da avaliação. E aí ela usou o dinamômetro como um treino para eu fazer uma execução de treino aquele dia. Cara, o negócio é punk, velho. Mas é isso que a gente foi falando para vocês, né? É a forma que a gente precisa preparar para que quando a gente chegasse no próximo, na próxima etapa, por exemplo, chegou no quinto mês, fez as avaliações e tá beleza, vocês vão ver que aí é uma mudança considerável, assim, eu começo a fazer muito mais coisas. Então, do terceiro ao quinto mês, é imprescindível. Cada etapa é imprescindível, né? Mas é o que eu venho falando para vocês, assim, por isso que é tão importante cada etapa você fazer o teu melhor. Por exemplo, nos primeiros meses, você tem que se preparar bem, porque quando chegar do terceiro ao quinto, é isso que vocês estão vendo que eu fiz aqui, cara, é osso. O bagulho pega. Então você tem que se preparar bem aqui, que é para suportar isso aqui. Chegou do terceiro ao quinto, tem que se preparar melhor ainda, porque quando chegar no quinto vai piorar, entendeu? E do quinto ao sexto, do quinto ao sétimo, basicamente, tem que descer mais além ainda, porque o sétimo entra a transição. E aí na transição, meu irmão, acabou, moleza. É aqui, ó, correr, vocês vão ver que a gente vai puxar, o negócio vai ser punk. Entram todas as avaliações de campo, né? Entra todo esse processo daquilo que a gente fala de performance de atleta, daí no caso que entra o meu trabalho, né? A gente vai fazer, eu vou fazer integrado, que eu vou puxar o Charles, que é nosso professor aqui da academia, para que ele esteja executando comigo esse processo. Mas entra essa linha que quando você sai da Débora, que é fisioterapeuta, e vem para mim para que a gente comece a transição do teu pós-lesão a tua volta ao esporte já especificamente, né? Então vocês vão começar a ver que é essa parada. Então, principalmente esse ponto, assim, tem que estar pronto, tem que estar preparado, por isso que cada etapa é muito importante, cada processo é muito importante. Tem que respeitar o processo, tem que respeitar o caminho, porque a hora que você chegar lá na frente, vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença. Eu tô gravando esse vídeo hoje já no sétimo mês, já na metade do sétimo mês, e o que eu tô fazendo hoje, assim, são coisas muito, muito, muito boas mesmo. Que a gente já tá no processo de transição, mas isso fica para outra ideia. Vocês vão passar por todo esse processo no caminho até a gente chegar nos vídeos de transição e a gente vai estar mostrando para vocês. Valeu, rapaziada! Bom descanso para vocês. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Manda para alguém que tá fazendo a cirurgia ou vai fazer, quer ter uma informação de como é que funciona, quer ter mais ou menos uma ideia. Faz diferença, isso ajuda também, tá? E aí a gente vai resenhando. Saindo desse vídeo, eu quero ver se eu dou uma acelerada agora em postar os outros que estão prontos já. Esse era o último que eu precisava gravar agora, na realidade. Porque como eu não tinha, a gente acabou não conseguindo gravar alguns vídeos específicos, né? Tipo, inteiros de fisioterapia e tal, dessa parte. Eu precisei condensar tudo aquilo que eu tinha gravado para postar nos meus stories do Instagram e fazer para vocês aqui como um bate-papo, que é o que a gente tá fazendo hoje. E eu não tinha gravado, então tava me travando esse, então hoje eu gravei esse. Vou postar esse vídeo, eu postando esse vídeo eu quero ver se eu acelero, porque todos os outros já estão prontos já, né? E aí a minha ideia é que a gente chegue muito no mesmo nível onde a gente já está hoje, né? Que estou fazendo, como falei para vocês, já estou fazendo a transição, né? E eu quero, por exemplo, assim, a transição estou fazendo 3 vezes por semana, né? Então eu quero meio que, tipo, treinei na segunda, na terça ou na quarta eu já encaixo o vídeo de segunda-feira. E aí a gente vai começando a acompanhar um pouquinho mais, porque daí na transição vai ter vídeo de todos os treinos, tá? Vou fazer um pouquinho diferente o processo e vai ter vídeo de todos os treinos. Então vou dar uma acelerada na postagem dos vídeos do pós-operatório aqui
da parte da fisioterapia também, para que a gente possa alcançar o mais rápido possível. Fechou, rapaziada? Até a próxima. Vambora.